Então, pessoal, hoje vamos fazer a tier list de fobias. Fobias, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem muitas fobias, entendeu? Então, hoje eu vou ranquear algumas delas que eu vou tentar entender o que seria cada uma delas e ranquear. Porque é tenso. Tem algumas fobias que me dá um ataque do coração assim que eu não suporto. Deus me livre. Primeira fobia, aracnofobia. Depende, porque se for aquelas aranhas que ficam, tipo, no cantinho das paredes, assim, com as perninhas bem fininhas, tá ligado? Com as perninhas bem fininhas, assim, quase transparente, eu não tenho medo. Mas se for uma tarântula igual essa aqui, aí eu me cago. Então, assim, eu vou botar bem tenso, mas depende, entendeu? Medo de tubarão. Medo de tubarão se refere ao mar, entendeu? Bicho marinho. Eu tenho medo do mar. Então eu. Mas assim, é que eu não tenho medo. Tá, eu vou botar. Eu borrei nas calças, cara. Eu me caguei, cara. Porque eu morro de medo de água profunda, mar. Coisas que eu não consigo ver o fundo, tá ligado? Entendeu? É isso aí. Palhaço. Eu não tenho medo de palhaço. Vou botar. Eu até entendo gente que tem medo de palhaço. Eu até entendo. Mas não tenho medo. Escuro. Eu tenho medinho, assim. Se eu tiver. Sei lá, sozinha em casa, eu escutar um barulho no escuro, aí eu me cago, entendeu? Até de dia, se eu escutar um barulho com a luz ligada, eu me cago. Só que no escuro, não, vou botar meio zoado. Porque assim, antes eu tinha muito medo de escuro. Quando eu era menorzinho, eu me cagava de medo no escuro. Hoje em dia, eu imagino coisas no escuro, mas eu penso, não, não existe, pelo amor de Deus, isso aqui não existe. Aí passa, aí tá tudo bem. Medo de túmulo? Acho paia. Não, eu não tenho medo, não. Não. O que é isso? Medo de ficar sozinho? Ah, eu tenho medinho. Eu entendo. Eu tenho medo, né, de ficar sozinha pra sempre na minha vida. Eu não tenho muitos amigos, então assim, ficar sozinha fica complicado. Claustrofobia. Eu tenho muito, até que quando eu era criança eu odiava quando me enrolavam em coberto, eu ficava agoniada. Não, não, claustrofobia. Acho que até é que não dá medo, claustrofobia, só dá agonia. Então eu, tipo, não gosto. Eu sinto pavor. Medo do público? Medo de pessoas? Multidão? Não, eu acho meio zoado quem tem. Mas não vou dizer que tem gente que não tem, porque tem gente que tem. Mas assim, não é frescura, mas também é ruim. Esse medo não faz sentido. Você vive em sociedade, você tem que aprender a viver em sociedade, entendeu? Não adianta você ter medo do público, você não vai viver então. Medo de agulha, eu até entendo, mas não tenho medo de agulha. Eu nunca tive medo de tirar sangue quando eu era criança, então. Não tenho medo até hoje. Medo de raio. Eu tenho medo, mas não ao ponto de morrer de medo. Eu tenho medo que caia na minha cabeça. Isso aí eu tenho medo. Então eu entendo esse medo. Medo de doença. Ixi, morro de medo, cara. Morro de medo de pegar gripe. Gripe, eu vivo com gripe, né? Não adianta. Parece que a imunidade tá horrível. Não sei. Então eu vou deixar como tenso porque eu tenho medo. Mas às vezes é inevitável não pegar uma gripe, entendeu? Medo de boneco de ventríloco. Eu entendo esse medo. Eu tenho medo de boneca de pano. Não é estranho esse medo. Medo de boneca, ué. Eu não sei. Tem uns bonecos bem horrível. Tipo, como é que é o nome daquele? Daquele que tá lá no museu? Eu esqueci o nome daquele lá. Mas é aquele lá que tá no museu numa cápsula. Cápsula não, num quadrado de vidro. Esqueci o nome dele. Por exemplo, também a Annabelle. Eu tenho o pavorzinho da Annabelle. Não me invento de abrir a caixa da Annabelle um dia. Não, não, não. Chuck eu não tenho medo, mas se ele aparecesse na minha frente, talvez eu morreria um pouquinho de medo. Não tenho medo de sangue, vou botar bem paia. Eu não entendo o seguinte, como é que... Se, por exemplo, ela corta o dedo, ela vai desmaiar. Que nojo. Não, é muito paia. Não gostei. Eu não faz sentido pra mim medo de sangue. Não faz sentido. Medo de extraterrestre. Eu até entendo o medo, mas eu adoraria conhecer se tivesse, se existisse. A gente não sabe se existe, né? Mas se existisse seria legal. Se eles não fossem assassinos, seria muito legal. Medo do mundo acabar. Todo dia tenho medo disso. Bota lá em cima. Me caguei. Morro de medo disso. Deus me livre. Ainda mais explosão. Misericórdia. Medo de avião. Todo mundo morre em avião, eu tenho medo. Mas não é um medo intenso, porque eu até viajaria de avião. Eu viajaria,
mas eu tenho medo. Mas não tanto, porque eu tenho medo de altura. Então isso prejudica um pouco. Medo de falar em público. Às vezes, depende do lugar. Mas eu vou botar como entendo, porque antes eu tinha muita vergonha. Nossa, eu não respirava, nem respirava em público. Mas agora tá mais normal, tudo bem, a princípio. Medo de fogo? Medo da casa pegando fogo? Eu tenho medo da minha casa pegar fogo, mas eu não tenho medo de fogo. Eu entendo alguém que tenha medo de fogo e tá tudo bem. Só que eu não tenho medo de fogo, eu tenho medo da minha casa pegar fogo. Mas medo de serial killer. Eu tenho medo de serial killer. Quem não tem? Só que, né, eu tenho medo dessas coisas. Talassofobia, bota lá em cima que eu tenho medo do fundo do mar, eu tenho medo de qualquer coisa que tenha mar, tenha água que eu não consigo ver o fundo, coisa muito profunda, não, eu tenho medo. Medo de altura, tenho medo de altura, me dá até tontura, quase morro. Ironicamente falando, porque eu subi num negócio lá mó altão. Mas assim, medo de altura. Se eu souber que eu tô segura no lugar alto, tá tudo bem. Mas se eu souber que eu não tô segura num lugar altíssimo, não, capaz de eu desmaiar ainda. Tripofobia, tenho. Dá até um pavor de olhar esse negócio. Mas é isso aqui, ó. Em primeiro lugar ficou esse medo de tubarão, né? Aqui, eu acho que todo mundo tem medo de tubarão, né? Quem não tiver, acho que meio louco. Medo que o mundo acabe, eu tenho medo sim. Talassofobia, medo de altura. Agora o segundo lugar, aracnofobia, dependendo da aranha. Claustrofobia eu tenho pavor, mas coloquei como bem tenso porque não dá medo, só dá agonia. Medo de pegar doença, vírus. Tenho medo, mas às vezes não dá. Uma gripe, uma febrezinha, entendeu? Medo de serial killer, é tenso, entendeu? É tenso. Mas nunca me deparei com pra saber se é horrível. Assim. Não, eu acho que seria horrível. Mas vamos deixar em segundo mesmo. Tripofobia também é tenso porque eu tenho, mas não é de dar medo, só é nojento. Palhaço, eu entendo por quê. Porque tem muita gente que tem medo de palhaço, mas eu não tenho. Medo de ficar sozinho, eu entendo, tenho medo, mas não é um medo profundo. Medo de agulha, eu entendo quem tem, mas não tenho. Medo de trovão, eu entenderia se caísse na minha cabeça, eu tenho medo. Medo de boneco, de ventríloco, boneco, entendo, tenho um pouquinho, mas não ao ponto de ser bem tenso o medo. Medo de extraterrestre, de ET, entendo quem tem, mas eu até acharia muito legal conhecer, porque eu acho que eles são mais inteligentes que nós. Medo de avião. Depende. Se eu souber que esse avião não vai cair, tá tudo bem. Medo de falar em público. Tinha, mas não tenho mais. Medo de fogo, casa pegando fogo. Não, depende. Se for fogo, eu não tenho. Se for minha casa pegando fogo, eu tenho. Medo de escuro. Tinha, mas acho que não faz sentido medo de escuro. Só se você imagina alguma coisa no escuro, aí dá medo. Medo de público, de socializar com pessoas. Acho ruim. Não, eu entendia isso. Entendo até hoje como é que é ter medo de falar em público, de pessoas. Mas socializar, eu sempre gostei de socializar. Só tinha vergonha. Mas hoje eu não tenho tanta vergonha assim, mas... Medo de túmulo. Eu não tenho medo, não. É só uma lapidezinha. O que isso aqui vai fazer? A não ser que seja cemitério. Aí eu tenho medinho de cemitério. Aí eu tenho medo. Tenho medo, sim. Medo de sangue. Pra mim não faz sentido isso. Não me venha dizer que medo de sangue, não existe isso aqui. Isso aqui pode até jogar fora que não faz sentido. Não faz sentido isso. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu talvez possa fazer mais tier lists dessa com outros temas, com certeza. Já fiz de jogos de terror, já fiz de filmes de terror, já fiz de killers do DBD, também já fiz do que mais? Eu fiz também dos personagens de Dark Deception e agora eu fiz os das fobias. Agora eu vou procurar outra tier list, outra ideia de tier list pra mim fazer. Por quê? Porque eu tô gostando bastante dessa brincadeira de tier list. Eu gosto de ranquear e dar minha opinião sobre as coisas. Então vamos ver o que vai ter de tier list pros próximos vídeos que vão ter.